Triângulo da Tristeza não é exatamente um filme sutil, e tem uma cena lá no meio que deixa isso claro de um jeito bem nojento, né? Mas existe propósito e até elegância na forma direta e sem pudores com que o diretor Ruben Östlund constrói a sua sátira social. Afinal, quando a sociedade parece se conformar com as dinâmicas de poder cada vez mais desiguais entre os muito ricos e os muito pobres, a arte surge para gritar um pouco mais alto na esperança de que alguém escute. Não que essa seja a intenção principal do diretor aqui em Triângulo da Tristeza, né? Ele comenta em várias entrevistas que se interessa mais pelo experimento social em si do que pelo que pode resultar disso. Inclusive, esse filme começa apontando o dedo para uma classe específica de pessoas e depois vai atirando para todo lado numa crítica generalizada, né? Ele bem literalmente joga merda no ventilador e ninguém escapa. E nesse sentido, o Triângulo da Tristeza funciona bem melhor por ser uma comédia ácida, né, cada vez mais absurda, que encontra o seu propósito verdadeiro na zoeira. Tipo, o filme sabe que não vai, assim, do nada mudar a situação dos grandes bilionários fúteis e perversos que controlam o destino da sociedade, né, mas pelo menos a gente pode sacanear os caras. Por conta disso, sabendo que não precisa trazer um discurso único e pronto para ser compartilhado nas redes sociais, o diretor Ruben Östlund conduz o filme por 3 temáticas diferentes, mas também conectadas. E cada uma dessas temáticas aparece nos 3 capítulos principais do filme, e o número 3 tem tudo a ver, né? Já que esses 3 capítulos são as 3 pontas do Triângulo das Tristezas e misérias causadas pelo egoísmo do ser humano. A partir daqui a gente vai analisar essas 3 partes, entender o que tá rolando em cada uma delas, né? Então fica o aviso de spoilers, vai lá e assiste que esse é um dos filmes mais legais que estão indicados ao Oscar 2023 na categoria de melhor filme. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar um like para ajudar esse vídeo a bombar que nem uma certa granada que explode num momento bem divertido do filme. Vamos lá, depois de uma introdução bem interessante que mostra o mundo da moda ali, o filme abre a parte 1 numa cena excelente que apresenta o Carl e a sua namorada Yaya discutindo sobre quem vai pagar a conta no restaurante. Quem nunca, né? O Carl tá irritado porque a Yaya tinha combinado de pagar na noite anterior, né? Mas quando a conta chega, ela se faz de perdida e assume que ele que vai pagar, e você vê que ele tá muito mais incomodado do que ele deixa transparecer a princípio. Já a Yaya fica toda ofendida porque, tirando a refeição, né, ela parece pagar muito mais coisas pro Carl, e com isso parece que ele se importa muito mais com o dinheiro do que com o momento gostoso que eles acabaram de viver ali no jantar. A cena é muito boa, não só porque ela reflete um dilema muito relacionável, né, e de um jeito bem realista, tipo, essas discussões sempre vão escalonando muito lentamente, até que você só percebe que tá numa briga quando é tarde demais. Mas o lance é que ambos os lados estão errados nessa discussão, né? O Carl fica falando o tempo todo sobre desejar que exista uma igualdade entre os gêneros e que a sua frustração não é sobre dinheiro em si, né? Sendo que ele ganha bem menos que ela. O começo do filme deixa claro que ele já foi um modelo de sucesso, mas agora ele precisa fazer teste de elenco de novo. E essa defesa frágil da igualdade tá aí para esconder uma vontade bem machista de que os papéis voltem ao normal e ele seja de novo o provedor da relação. Tanto é que durante o resto do filme inteiro, já que ele não pode ocupar o papel de macho alfa na parte financeira da relação, o Carl pelo menos tenta fazer isso em todos os outros aspectos, sendo, sei lá, ciumento e possessivo quando a Yaya olha para outros homens no barco, por exemplo. Aliás, um jeito bem interessante que o diretor usa para ressaltar esse discurso frágil do Carl é o momento onde eles estão batendo boca no elevador e a porta fica abrindo e fechando, né? E literalmente cortando as suas falas, fazendo com que esse discurso pareça sempre meio quebrado, né? É um detalhe muito bom. Mas do outro lado, a Yaya também tem uma postura problemática, já que ela claramente manipula a situação ao seu favor, né? Primeiro se fazendo de desentendida, para depois ficar ofendida com a simples menção desse assunto, né? Ela fica dizendo ali que discutir finanças não é algo sexy. E eu acho que isso resume bem sua personagem, né? O Carl para ela é menos um namorado, por quem ela tem um afeto genuíno, e muito mais um acessório, né? Um item estético que ela usa para impulsionar suas redes sociais e manipula para tirar o máximo proveito disso. A parte 1 destaca a natureza de transação dos relacionamentos atuais, né? E aqui nesse caso, focando em 2 pessoas que fazem parte da indústria da moda, a beleza é a moeda que consolida essa ideia, algo que o filme vai retomar lá no final também. E a gente já chega lá.
Na segunda parte, o casal protagonista embarca num iate de luxo e o filme expande o núcleo dos personagens, transformando o iate numa janela para as diferentes classes sociais, né? E o jeito como elas se relacionam numa hierarquia que também vai ser subvertida lá no final, mas primeiro o filme gasta um tempo mostrando como ela funciona. Começando pelos bilionários ricaços poderosos, que são o alvo principal desse trecho do filme, né? Dá pra ver que a riqueza de cada um deles foi construída em cima de coisas extremamente vazias, extremamente questionáveis, né? E decrépitas, e como isso gera seres humanos que se consideram deuses poderosos, incapazes de perceber o mundo fora da sua bolha. É o caso do russo, que fez a sua fortuna vendendo né? Ou melhor, fertilizantes, do casal de ingleses que enriqueceu comercializando granadas, tipo, lucrando em cima da violência, e o desenvolvedor de apps que virou bilionário trabalhando com algo virtual e abstrato que não impediu sua vida de ser extremamente solitária. No meio disso tem os funcionários do barco, que representam uma classe média ansiosa para puxar o saco dos ricos, na esperança de ganhar uma gorjeta maior no final da viagem, né? Sendo capazes de aturar, cara, os tipos mais bizarros de tratamento por parte desses bilionários intocáveis. E abaixo de todo mundo, nos porões do barco, invisíveis aos olhos de todos, né, tá o pessoal da limpeza, que nesse capítulo só aparece para limpar as cagadas dos afortunados, né? De novo, literalmente. Ok, nada disso é sutil, né, como eu falei no início, mas eu acho legal como essas três classes se chocam na cena emblemática do jantar no meio da tempestade, e essa cena entrega vários simbolismos interessantes pra gente degustar. Degustar não é exatamente a palavra melhor para definir essa cena, mas enfim. Aturar é uma boa palavra, porque, cara, a cena realmente é nojenta, né, mas vamos lá. Reparem como esse mundo tá completamente instável, né? Tá balançando o tempo todo pelas tempestades da vida, e mesmo assim todos ali estão se esforçando ao máximo para manter a pose, né? E continuar desempenhando seus papéis nessa hierarquia das classes sociais. Aí vale uma observação, eu adoro como a cena combina a instabilidade e a náusea dos passageiros com os pratos cada vez mais molinhos e nojentos que vão chegando, né? O tipo de coisa que você jamais comeria se estivesse passando mal, e a cena toda é construída com uma paciência ligeiramente sádica por parte do diretor. Até que o primeiro deles começa a botar pra fora, e isso desencadeia uma sequência interminável de fluidos sendo projetados por todos os orifícios possíveis, e cara, eu sei, é tenso de assistir. Mas é muito interessante como o diretor combina as diferentes peças dessa sequência, né? Por um lado, a gente tem os bilionários sendo os causadores da sujeira que transborda sobre a sociedade, né? Quase como se fossem bebês incapazes de se limpar. E, cara, a imagem de uma pessoa que se considera superior aos outros sendo lançada de um lado para o outro, nadando na sua própria imundície, é, sei lá, sem dúvidas o retrato mais ácido que o Ruben Östlund faz dessa classe social aqui no filme. Por outro lado, os funcionários do barco lutam bastante para fingir que tudo isso é normal, né? É só mais um dia onde o banquete dos que tem muito vai pesar nem tanto sobre os que têm menos, como eles, né? Mas principalmente sobre os que não têm quase nada, que é justamente o pessoal da limpeza, que termina a cena arrumando tudo enquanto toca de fundo a música New Noise da banda Refuse, né? Que tem uma letra bem apropriada pro momento. E essa música é a síntese da galera que resolve os problemas que vem de cima, mas não tem a força para mudar essa situação, pelo menos por enquanto aqui. Vale destacar ainda o duelo super divertido de citações entre o capitalista russo Dmitri e o comunista americano Capitão do Barco, né, interpretado pelo Woody Harrelson. E eu gosto que os dois personagens desenvolvem quase um afeto um pelo outro, né, que vem talvez da identificação deles serem polos tão extremos do espectro ideológico. Além disso, eu acho que tem algo muito pertinente na montagem paralela que mistura os dois discursando através do microfone e fazendo um apelo para que se discuta política dentro do barco, e as cenas dos ricos passando mal, né? Quase como se discutir política e ouvir algumas verdades fosse algo que aumentasse ainda mais a náusea dessa galera. E aí, finalmente, tem um plano que eu acho que amarra tudo isso, né? Que é o momento onde a câmera passeia pelos corredores jogando uma luz muito reveladora na cara dos passageiros que estão exaustos ali, né? Como se eles tivessem sido pegos em flagrante na sua hipocrisia. Mas esse não é o fim, e graças a uma granada tragicômica que encerra esse capítulo, né, a gente tem início à subversão que acontece na parte 3.
Aqui os papéis se invertem completamente quando piratas invadem o barco, né, e alguns poucos náufragos sobrevivem nadando até uma ilha. Só que não existe coleção de gente mais despreparada e inabilitada a sobreviver no mato do que essa galera, né, com exceção de uma personagem que até então só tinha aparecido de relance, que é a Abigail, né, uma das moças da limpeza do barco. E diferente do resto do povo, ela sabe pescar, sabe fazer uma fogueira, né? E muito rapidamente ela percebe que ali, nessa nova situação, é ela quem tem o poder sobre as outras pessoas. Assim, o filme inverte a dinâmica de poder que a gente vinha acompanhando, né? E cara, é muito interessante ver os antigos poderosos se rebaixarem para tentar ganhar os favores da Abigail. E eu acho que esse ato final fica ainda mais impactante graças à presença de cena, cara, incrível da atriz Dolly DeLeon, que praticamente sequestra o filme, né? Como se ela dissesse: eu vou ser a protagonista dessa história agora. Com isso, os outros personagens vão sendo reduzidos quase que a versões primitivas de si mesmos, né? E eu gosto de vários detalhes desse capítulo. Por exemplo, o contraste entre o empreendedor digital que se torna um caçador de verdade, matando uma fera desconhecida e selvagem para ele, né? Que pra gente era simplesmente um burrinho. Ou então o Carl finalmente conseguindo ser o provedor no relacionamento com a Yaya, mesmo que para isso ele tenha que usar de vez a única moeda que ele tem, que é a sua aparência. E daí ele aceita trocar favores sexuais, né, pela proteção e pelo sustento que a Abigail oferece. E cara, é muito engraçado ver o resto da galera usando o apito para provocar o cara, né, já que ele se tornou esse cachorrinho que obedece fielmente às ordens da sua dona. Uma dona que vai se apegando cada vez mais a essa situação. E essa parte do filme está examinando justamente isso. Apesar de ser satisfatório ver a Abigail assumir o comando e ocupar um lugar que nunca foi permitido para ela ocupar antes, cara, o poder é uma coisa que corrompe, né? E ela tá usando a sua vantagem momentânea para tirar proveito de todo mundo ali. O que nos leva à cena final do filme. A Yaya decide subir o penhasco que separa a praia do resto da ilha e a Abigail resolve ir junto, né? Porque, cara, algo de errado não parece estar certo. E as duas acabam descobrindo que durante esse tempo todo, todos eles estavam vivendo do lado de um resort de luxo, uma entrada bem na vibe covil de vilão do James Bond, aquele elevador ali no meio da pedra. De qualquer forma, a Yaya fica super aliviada, mas a Abigail sabe que esse pequeno elevador representa a perda do poder que ela tinha acabado de ganhar e a volta para a hierarquia antiga de sempre. E assim, quando a Yaya, totalmente sem noção, sugere que ela seja sua assistente, né, quando eles voltarem para o mundo real, a Abigail ergue aquela pedra pesada e o filme deixa bem implícito que rolou um esmagamento de crânio ali. E o ato dela levantar a pedra lembra diretamente aquela cena anterior do burrinho sendo esmagado justamente por uma pedra pesada. E nesse momento a Abigail decide que prefere ser aquela que esmaga ao invés de aquela que é esmagada, né? Ela prefere ser a caçadora e nunca mais a caça. E depois de um corte que esconde essa decisão da personagem, a gente termina o filme vendo o Carl correndo desesperado pela floresta, o que pode significar algumas coisas diferentes. Eu diria que ele encontrou o vendedor de bijuterias na praia, né, e descobriu que tem um resort ali, o que faz com que ele se preocupe que a Abigail possa fazer algo contra a Yaya. Ou ela já fez e contou pra ele e assim ele corre pra procurar o corpo dela, sei lá. Mas, cara, na real, esse final importa muito menos do que a jornada até ali, que examina os problemas sociais, né, de um jeito bem direto, bem ácido, um pouco escatológico demais para algumas pessoas, mas, sei lá, completamente divertido. E longo, né? Sei lá, talvez essa seja a minha crítica, né? Todo filme hoje em dia parece que tem 2 horas e meia. Eu acho que dava para dar uma enxugadinha. Mas diz aí o que você achou de Triângulo da Tristeza, né? Vamos continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.